Olá, estamos aqui dando início a mais um podcast da Clínica Reproferte. Meu nome é Simone Arruda, sou diretora de relacionamentos da clínica. Estou com uma convidada hoje aqui muito especial, a nossa paciente Monique Braga. Seja bem-vinda, Monique, que bom tê-la aqui conosco. Oi, Simone, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, poder contar um pouquinho da minha história e espero poder auxiliar todos os pacientes aí que estão na clínica em busca dos sonhos, assim como eu estive por algum tempo ao lado de vocês. Que delícia, né? Eu olhando aqui para você, vendo você falar, já passa uma história na cabeça, né? A gente já começa a lembrar de tudo, como foi, o início. Você começou quando a clínica ainda era aqui na Vila Diana ainda, né? O seu tratamento começou nessa época, não foi? Sim, exatamente. Quando a clínica era ainda aqui na Vila Diana, então, quando eu iniciei, né, logo que eu casei, eu tentei engravidar por pelo menos um ano, não consegui. E aí o meu ginecologista pediu para que eu procurasse um representante, né, um médico dessa área de reprodução humana. E aí, então, eu cheguei até a clínica Reproferte, aqui na Vila Diana. Como foi para você o entendimento de que você precisaria de ajuda? Como é que foi lidar com isso? Que você estava há um ano tentando engravidar, não aconteceu. Quando que... Aí, com certeza, o seu ginecologista indicou, como você disse, mas assim, quando que bateu o alerta que você falou assim, não, realmente, eu preciso procurar ajuda agora? E depois que esse alerta bateu, como foi lidar com isso? Eu sempre digo que o nosso primeiro pensamento é a frustração, né? A gente fica pensando, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você olha para o lado, todo mundo engravida, você olha na sua família, todo mundo engravidando. Então, eu acho que o primeiro de tudo é você aprender a lidar com a frustração, né? E isso não foi fácil para mim, e eu tenho certeza que não é para ninguém, né? Então, eu acho que lidar com isso, para mim, foi muito complicado no início, né? Quando eu fui procurar a clínica, o doutor pediu milhares de exames para que a gente pudesse descobrir o que realmente eu tinha. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o que foi mais difícil para mim foi lidar com a minha frustração de não conseguir. Tá, e você teve bastante assim, apoio do neto nesse momento, né? Ele, desde o início, ele sempre, junto com você, quis, desejou, ou teve alguém que falou, não, ainda não precisa. Aconteceu isso ou não? Os dois tiveram a mesma vontade no mesmo momento? Na verdade, o apoio do neto foi 100%, né? Em todos os momentos ali do meu lado. Tanto é que quando eu comecei o tratamento, as injeções, ele estava ali me dando as injeções. Então, eu tive apoio total dele. Da família, ninguém sabia. Então, nós tomamos essa decisão porque eu penso, né, que quando você conta para alguém, a expectativa da pessoa, além da sua, te faz se sentir muito mais ansioso, né? Então, nesse nosso caso, foi somente eu e o neto mesmo, que estávamos juntos ali na batalha pelo nosso positivo. Ah, que legal. E quando vocês descobriram que era necessário realmente fazer o tratamento, depois do resultado dos exames, que vocês passaram com o doutor e ele disse realmente a indicação de fazer uma fertilização. A aceitação disso também foi rápida? Não foi uma aceitação rápida, né? Eu lembro até pelo custo, né? A gente fala, a gente nunca está preparado para aquilo, né? Então, quando a gente vai ver, a gente fala, ai meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai realmente conseguir? Então, nós decidimos juntos. Aí, quando o doutor ele deu para nós, né, a resposta ali que nós teríamos que partir realmente para a fertilização, a gente foi para casa, fez as nossas contas. Eu lembro até hoje que a gente falava, meu Deus, como que a gente vai conseguir pagar? E o neto falava, não, a gente vai conseguir. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E aí a gente fez lá os nossos cálculos, passamos para o financeiro, aprovou, deu tudo certo. Mas eu digo, né, é o que eu sempre falo, Simone, não é tão simples lidar com isso, né? Então foi... Para nós, por mais que nós tivéssemos apoio um do outro, a culpa sempre vinha, né? Eu sempre pensava, poxa vida, se o neto se separar de mim, ele vai conseguir ser pai. O que ele está fazendo do meu lado? E ele podia pensar a mesma coisa, né? Porque vocês não tiveram um diagnóstico assim, o problema maior é dele ou dela. Foi uma questão, assim,
do casal, né? Sim, exatamente. Então, foi uma questão do casal. E aí, tinha aquela questão de infertilidade sem causa aparente, baixa reserva ovariana. E aí, nós ficávamos... E eu sempre pensava, eu falava, meu Deus do céu, ele pode ter outra pessoa e ter filho, né? E é o que você disse também, ele também poderia pensar isso. Mas aí, depois com o passar do tempo, né, a gente foi junto, assim, pegando na mão um do outro realmente e levando adiante esse nosso sonho. A gente percebe na clínica que a gente sempre fala até para o paciente que quando existe esse problema, né, a causa da infertilidade, por mais que seja um fator masculino ou um fator feminino, é um casal. Então, o fator é masculino, mas o fator é para os dois, porque eles são uma só pessoa, eles estão em busca da mesma coisa, né? Só que para chegar nesse entendimento, acho que leva um tempo e gera essa questão da autocobrança, né? Será que a culpa é minha? Que é o que você falou. Será que se ele casar com outra, ele vai conseguir engravidar rápido? E ele podia pensar, será que a culpa é minha? Será que se ela casar com outro? Mas não, a ideia, a gente que está de fora, a gente percebe que, na verdade, você está pensando dele e ele pensando de você, mas vocês mesmos não estão pensando isso. Não tem nada a ver, né? Exatamente. E é muito engraçado, né? Porque hoje que a gente tem a nossa filha, a gente tem a Laura, e eu lembro até hoje, né, de uma vez que você me disse, depois de tantas tentativas, né, de tantos negativos, eu tive positivo, mas eu tive aborto, e aí você me fala... lembro que teve uma frase que você me disse exatamente assim: quando der certo, você vai entender o porquê da demora, né? E eu lembro que nesse dia era horrível para mim, né? Quando vinha o negativo, eu criava uma baita de uma expectativa, e aí quando eu recebia o negativo, eu ficava para baixo de novo. E aí teve uma vez que nós ficamos um período sem aparecer na clínica. Você fugiu da gente. Fugi, porque eu falei, eu não quero mais, gente. Meu Deus do céu, não quero. E aí eu fugi da clínica e a gente estava em férias, tivemos uma ligação da clínica. E aí, Monique, você vai voltar? E aí eu falei, não quero. E aí eu falei, eu tenho pouco embrião aí, eu tenho só 2, deixa aí. E aí me disseram, não, você tem mais 6 embriões. Aí eu lembro que eu estava de férias, olhei pro Neto e falei, meu Deus, a gente tem mais 6 embriões ainda. A gente precisa voltar, né? E aí nós voltamos para tentar. E assim, eu sempre digo, né, Simone, receber o negativo, ninguém está preparado. Eu falo que por muitas vezes eu me fiz de forte, né, ali para poder... Sim. E eu sou toda, né, risonha, toda, né? Ai, tá tudo bem, vamos tentar de novo. E aí eu ia para casa, me rebelava. E eu lembro, inclusive, de uma vez que eu fiquei muito mal em casa. Esse dia, quando eu lembro, é estranho para mim, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e aí eu tive o negativo. E aí eu cheguei em casa, tirei toda a minha roupa, assim, sentei no meu quarto, comecei a chorar. E aí o Neto chegou, e aí eu falei, eu quero quebrar tudo. E ele olhou para mim e ele falou, então vamos quebrar tudo. Vamos descer e a gente vai quebrar tudo. O que você quer quebrar? Eu falei, tudo. E ele falou, então vamos quebrar. E aí a gente desceu, e aí eu falei, não, mas se eu quebrar, a gente tem que comprar tudo de novo. Vai gastar com tratamento, compra prato, tudo de novo, né? Copo, queria quebrar. E aí desci lá na minha casa, né? Desci, e aí olhei pra cara dele, comecei a chorar, ele me abraçou. E é muito maluco, né? Porque eu falo que quando você tá na tentativa, todo mundo quer te contar que tá grávida. Né? Todo mundo. E aí eu lembro das minhas amigas, todas que engravidavam, elas queriam contar primeiro pra mim. Ai, meu Deus. E era muito estranho, porque eu não conseguia ir em chá de bebê, não conseguia, e todo mundo me convidava. E aí eu não conseguia ir em chá de bebê, eu não conseguia fazer nada que fosse ver mulher grávida. E é engraçado que pelo seu jeito de ser, sempre feliz, sempre alegre, a gente não imaginava que você, por trás dos bastidores, estava se punindo dessa forma, né? Querendo evitar estar perto de pessoas grávidas, se punindo e se protegendo, porque acho que é uma proteção também, porque é frustrante você não ter o resultado que você quer e ter que ficar toda hora olhando quem tem e às vezes nem tá querendo. Porque às vezes você escuta, né? Ai, eu engravidei e nem queria engravidar. Ai, que saco, meu Deus, e agora? Não estava planejando isso e não sei o quê. E você, desesperada para ter um filho, que é o que a gente sofre na clínica, que a gente vê tanta coisa ruim no mundo aí, mãe abandonando o filho, né? E, enfim, não vou entrar nessa questão política, mas... E a gente trabalhando o tempo todo
com o desejo, o sonho de engravidar. Mas assim, me conta um pouquinho, como é que foi o tratamento? Como foi durante as injeções? Como você se sentiu? Os pacientes me perguntam muito, às vezes, esse remédio tem efeito colateral? Teoricamente não tem. Então, assim, mexe um pouco com os hormônios, mas eu acho que mexe com as emoções. Muito. Conta pra mim, divide essa experiência aqui para os pacientes poderem entender o que se sente durante a aplicação das injeções, como é? Sim, eu falo que a aplicação da injeção é um momento péssimo, né? Porque eu falo, você tá atrás desse sonho, mas, gente do céu, é horrível. Porque, pra mim, por exemplo, eu tive efeito colateral de ficar muito inchada, né? Então, assim, eu inchei demais. Eu lembro que o meu nariz ficava gigantesco, aí eu mandava mensagem na clínica, é normal o nariz ficar desse tamanho? Porque, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo comigo. Então, assim, a questão do processo das injeções, né? Quando a gente vai fazer a pulsão ali dos óvulos, foi um processo que me desgastou muito. Mas eu sempre dizia para mim, vai valer a pena. Isso vai valer a pena. Mas dizer para você, Simone, que foi fácil, não foi. Não é. Porque por mais que a gente não fale em religião, né? Aqui não é essa a intenção. Mas eu questionava muito a Deus. E eu falava assim, Deus, por que eu não consigo? Porque eu tenho que passar por isso. O que o senhor está querendo me mostrar? Pelo amor de Deus, chega, eu não aguento mais. Né? Então, eu fazia muito esse questionamento. E aí, isso para mim era muito complicado. Então, nesse processo de injeção, eu não conseguia aplicar em mim. E aí, o neto aplicava. E eu lembro que todas as vezes em que ele aplicava injeção na minha barriga, ele aplicava, olhava para mim e falava, doeu? E aí, eu não conseguia responder. Ele olhava e falava, desculpa, você quer parar? E aí, eu falava, não, a gente vai continuar. Até a gente conseguir. E aí, por fim, acabou dando certo, né? Mas você disse que teve... Você disse, e eu sei também, né, claro, que teve o beta... No meio desses negativos, a gente teve um beta positivo, onde, infelizmente, você teve um aborto. Eu sei que as duas situações são muito ruins, tanto o negativo quanto essa questão da perda. Mas qual foi pior delas? Eu acho que quando você tem um positivo e você acaba perdendo, isso é ruim. Mas é muito contraditório, né, Simone? Porque eu dizia assim, eu lembro que eu falava muito isso para você também, eu falava assim, mas eu quero ter positivo. E aí eu lembro que quando eu tive positivo, eu falava, gente, Deus me ouviu, e aí depois eu perdi. E eu sempre dizia, mas eu quero pelo menos ter a sensação do positivo. E aí, quando eu perdi, foi horrível. Então, se eu pudesse comparar aí, por mais que você fale, mas não, você não fez um ultrassom, você não viu um bebê, mas você já tem aquele sentimento, né? Quando você tem o positivo, você já toma posse da vitória, né? né? Meu filho tá aqui na minha barriga já, né? Minha filha tá aqui na minha barriga. Então, isso é muito ruim. Eu acho que se eu pudesse ter um comparativo aí do negativo e do positivo e depois perder, eu acho que o positivo e depois você ter aquele sangramento, aquela sensação de impotência, sabe? Você vê o sangue saindo e você não podendo fazer nada. Porque é o que eu sempre digo, né? Não ia depender de mim. Tudo que estava ao meu alcance, eu tinha feito, né? Sim. E assim, isso para mim, com certeza, foi a pior parte. Foi. Eu acredito que seja mais frustrante também, porque eu vou dizer para você que para nós também é. Porque quando a gente passa um resultado negativo para uma paciente, é muito difícil. É muito difícil dizer que o paciente não teve sucesso. E como você falou, né? Existe uma questão que todo o tratamento, ele envolve emocional, ele envolve o físico, porque por mais que você não... Eu acho que dores você não sentia, dores não, assim, na aplicação. Então, dor não. Mas existe a questão física da mudança do corpo, a mulher que é vaidosa, você é uma mulher super vaidosa, a mulher que é mais vaidosa, que ganha peso, né? Que, na verdade, não é que ganha peso, ela fica mais inchada durante o processo de tratamento. Então, isso tudo mexe muito com as emoções da mulher, né? Aí ela fica achando assim, poxa, eu vou ter que engordar para poder engravidar, né? E tal. E aí tem também a questão de logística, que você tem que ficar toda hora saindo do trabalho, ir para a clínica para fazer ultrassom, né? Os tratamentos, eles são particulares, o plano de saúde não tem cobertura dos planos de saúde. E aí fica aquela coisa assim, né? Do paciente... Você fala, eu vou gastar tanto para comprar um carro. Só que você sabe que você vai entrar na loja e vai sair com um carro.
Então, você está adquirindo um bem, né? Você sabe, às vezes, você tem que trabalhar muito para pagar aquilo, mas você vai sair com bem. Agora, ali o investimento não é certo, né? Você pode ter o custo e não sair dali com aquilo que você foi buscar. Mas, inclusive, essa semana a gente teve um caso que eu estava conversando com o marido da paciente e a gente estava falando disso. Daí, ela falou assim, eu tenho a sensação que eu perdi, que eu perdi esse dinheiro, que eu joguei esse dinheiro no lixo. E aí eu falei, a gente tem que ter uma visão contrária disso. Você tem que pensar o quê? Eu tentei. Eu investi numa tentativa. Se você não tivesse investido nessa tentativa, você também nunca saberia se ia conseguir ou não. Só que ter esse pensamento requer um amadurecimento de tempos, né? Eu falo que você tem que ser um ser muito evoluído para conseguir ter esse pensamento. Eu não cheguei nesse pico de evolução, né? Então, é muito complicado. Mas depois que vem o beta positivo também, eu acho que você nem lembra mais do que você gastou, né? Não lembra. Mas assim, eu digo... Não só o beta positivo, né? Porque eu digo, quando você faz o tratamento da fertilização, você só acredita que deu certo quando você pega seu bebê no colo, né? E aí você fala, não, realmente deu certo. Porque depois do positivo ainda tem ultrassom. Ainda mais você que passou por isso, né? De não conseguir, de ter o beta positivo e depois ter a frustração da perda. Muito. E é engraçado também que você comentou dos inchaços do remédio, né? E aí a gente tá fazendo tudo assim, no meu caso, né? Eu e o Neto. E aí é muito engraçado porque as pessoas te vê engordando, né? Não sabem o que tá acontecendo e falam, você tá grávida? Ai, gente, é horrível ouvir isso. Porque você tá tentando esconder de alguma maneira, né? Que você tá fazendo algo. Não tô grávida. Nossa, mas como você tá inchada? Acho que você tá grávida sim, hein? É o que mais acontece, assim. E recém-casados, eles já ficam esperando o bebê, né? Mas eu digo que essa cobrança nunca termina, né, Simone? Porque hoje a gente tem a nossa filha, a Laura, e as pessoas perguntam. Vai ter o segundo? Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei o quanto isso me machucava. Sabe, a gente ia para festas, quantas vezes em festas infantis não nos convidavam? Porque nós não tínhamos uma criança para levar, né? Então, assim, as pessoas ficavam meio de lado, assim, não vamos chamar o Neto e a Monique, não, por mais amigos que fossem. Porque é festa de criança, o que eles vão fazer lá? Só os dois. Então, assim, a gente passava por isso também, né? O Neto nem tanto, mas eu me sentia super mal. Eu falava, nossa, não me convidou. Por quê? Porque é uma festa de criança, né? Então, assim, isso era muito ruim para mim, né? Eu digo mais o lado feminino mesmo. Isso me pegava demais. Você não quis dividir essa busca com ninguém. Ficou só você e o Neto cuidando disso. Nenhum amigo, sabia. nada. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tem muitos pacientes que preferem fazer isso, porque eu acho que depois a frustração do negativo... gera também uma cobrança das outras pessoas, né? Além da frustração, porque você se frustra outras pessoas e aí vem a cobrança. Não, e ninguém entende, né? Porque as pessoas, quando elas param para pensar em tratamento de reprodução humana, elas pensam em valores assustadores, né? E é o que eu sempre falo. O que vale um sonho, né? Então, assim, um sonho... Não tem limite, você vai atrás, né? Você vai buscar de alguma maneira, você vai vender carro, você vai vender o que for, né? Para você dar um jeito. E as pessoas não entendem. Então, é muito maluco, assim. Então, se você comenta com alguém, eu tô fazendo tratamento. Nossa, tá rica? Nossa, como que você conseguiu? Tem aqueles espíritos de porco, que eu chamo, que fala assim, nossa, mas você pagou tudo isso e não engravidou? Porque assim... Eu falo muito isso, né? Mas como assim que deu negativo? Mas você tem certeza que deu negativo? E aí eu brinco, né? A minha filha nasceu a cara do meu marido, né, Simone? Ela igualzinha. É inteira o meu marido. E aí a gente fica brincando, né? Eu falo assim, ai, meu Deus do céu. Será que a Laura é minha mesmo, né? Porque as pacientes ficam com esse receio, né, Simone? Ainda mais porque lá a gente tem muito trabalho com óvulo doado e tal. Então as pessoas, óvulo, sêmen doado, as pessoas ficam meio assim... nossa, será que... Existe isso, aquele medo, será que alguém trocou meu óvulo no laboratório? Não trocamos. Não existe essa possibilidade. Não, tem muito Mas isso, tem, esse né? medo, esse receio existe. Esse receio. É porque é uma coisa que a gente não tem controle, Nenhum. né? Você não sabe, porque, por Então, exemplo... a gente não sabe o que está acontecendo no laboratório. Apesar que hoje a clínica... com toda a tecnologia que nós disponibilizamos para o paciente, da questão do aplicativo, do embrioscópio e tal, e é muito legal. Mas, assim, uma pessoa leiga pegar aquilo e olhar,
ela não consegue identificar que é dela, não. né? Então, tem que ser na base da confiança mesmo. Sim, exatamente. Então, assim, isso pra gente, né, pra nós aqui do outro lado, é uma coisa muito obscura, né? Então, a gente fica com receio, fica com medo. E aí eu vejo a minha filha hoje, a cara do meu marido, mas com gênio total da mãe, né? E aí eu falo, ai, gente, que sensação maravilhosa, né? Depois do positivo. Então... e depois que a gente viveu o positivo da Laurinha, foram muitas emoções na clínica ainda, né? Porque você fez lá um ensaio fotográfico que ficou lindo, a gente até fez no centro cirúrgico, né? Eu fiz o último mêsversário da Laura na clínica. O último mêsversário da Laura na clínica. Foi tem umas fotos lindas de lá. E aí eu lembro que eu fiz o tema de embrião, né? Porque eu chamava minha filha de embrião, lembra? Porque eu não sabia se era homem ou mulher, então eu chamava a Laurinha de embrião, né? E aí eu sou toda festeira, queria festa, queria tudo. E aí foi bem na pandemia, né? Eu lembro que o enfeite do bolo era um espermatozoide gigante, assim, um óvulozinho, né? Eu acho que é super legal depois postar foto, inclusive, do meu bolo, porque foi um bolo super legal. Vou postar, eu tenho fotos lindas desse mêsversário aí. Um bolo desenvolvido com embrião, e a moça que fazia mêsversário falava... Como assim um embrião? Eu falava assim, ela foi feita numa fertilização, no laboratório. Né? No laboratório. Então, eu preciso que identifique isso através do bolo. E hoje, né, que eu tenho a Laura, as pessoas, né, eu percebo muito isso, as pessoas que fazem fertilização, elas não gostam de falar. Sabe? Ela foi fertilização. E eu não tenho problema algum em falar. Isso é muito legal, né? Assim, a gente, sem nenhum tipo de preconceito ou acusação para quem não fala, porque eu acho que cada um sabe de si, né? Sim. Mas ter pessoas que possa dividir isso com quem está passando por esse processo é muito importante. Porque, assim, a gente tem feito podcast com os médicos, falado de toda a parte técnica, mas eu achei super legal a ideia de trazê-la aqui, principalmente você, que é uma paciente tão querida, que está sempre com a gente, e poder dividir essa experiência com os pacientes, porque eles entram num processo, assim, que é muito escuro para eles. Eles não sabem onde eles vão pisar. Né? E depois da frustração de um beta negativo, quando a paciente não consegue engravidar de primeira, eu acho que vem junto, além da ansiedade, um medo absurdo de passar por aquela dor de novo. Com certeza. Então, assim, você já entra numa segunda tentativa. Eu percebo que as pacientes que vão tentar pela segunda vez, elas já entram com um sentimento muito mais negativo do que positivo. Elas pensam, ai, meu Deus, já sei que pode não dar certo. Já viveram aquela dor, né? Então, elas têm tanto receio de passar que elas focam mais naquilo que elas têm medo. A gente tem esse hábito, né? Mas eu acho também, Elci, que o que acontece muito, né? Quando você tem aí o seu negativo, a sua tendência é entrar com o pé atrás, né? E aí as pessoas, né? Vocês me falavam assim lá, né? Não, mas pensamento positivo, vai dar certo. Mas já não tinha dado certo. Eu já tinha colocado toda a minha expectativa ali e não tinha dado certo. Então, isso é muito difícil, né, pra inclusive, gente. aquele sumiço teu da clínica foi realmente o medo de viver o não novamente, não foi? Foi. Porque para vocês que estão ali, é claro que para vocês vão em todos os momentos nos darem força, né? O doutor Fernando conversava com a gente também. Você, nossa, foi meu anjo na terra, né? Então, a gente conversava muito. Mas por mais que vocês tentassem me dar força, eu não conseguia. Não era por mal, sabe? Não é que eu não estava confiando em vocês. Era o medo, né? Eu já tinha confiado nos meus pensamentos em Deus que iria dar certo. E não tinha dado. Então, como que eu ia entrar numa segunda tentativa acreditando novamente? Então, é um processo muito difícil, né? Dizer que a gente sempre vai acreditar é mentira. Porque a Laura deu certo, né? Se a gente puder contar a história um pouco da Laura, era um embrião que ninguém acreditava. Sim, exatamente. É importante. Fala um pouco disso. A gente tinha os embriões congelados e a gente já tinha tentado com os embriões de melhor qualidade. Né, os melhores eu já tinha tentado, não tinha dado certo. E aí eu tinha o restante, né? Eu tinha numa paleta a Laura e mais um embrião. E tinha uma outra paleta. E aí nós tentamos com a Laura. E aí eu lembro que o doutor me falou, né? Ele comentou comigo, olha, a classificação não é tão boa. Você quer começar de novo? Quer tentar fazer uma pulsão novamente? Tentar óvulos melhores? E aí eu falei, não. Vamos tentar com esse. Tá ruim mesmo, né? Vai fazer o quê? Vai ficar aí? Eu não consegui descartar, né? Não conseguiria descartar. E aí eu falei, não, vamos tentar.
E aí nós tentamos com a classificação ruim, né? Eu lembro que eu tive uma conhecida que o doutor comentou com ela que o embrião era dos fundões, o embrião dela. E eu falei, nossa, se o seu é do fundão, a minha filha foi expulsa da escola, porque ela é um embrião péssimo, né? E aí, quando eu peguei o positivo da Laura, eu lembrei de você me falando. Quando você pegar o positivo, você vai entender do porquê dos negativos. E aí a Laurinha veio, né? Tanto é que teve a Laurinha e o outro embrião. Então, eu tive uma gravidez gemelar. E aí, no final, no parto, tanto é que eu tive 2 placentas, né? Tenho a foto da placentinha da Laura e do outro embrião que não deu certo. Então, mais uma vez, você percebe... O controle não é nosso. Não é nosso, absolutamente. Não é nosso, porque no embrião péssimo, deu certo. Né? No embrião maravilhoso, não deu. Então, não tem como saber. Assim como tem paciente que engravida de primeira, né? Eu tive uma conhecida minha que engravidou de primeira e ainda tem mais 9 óvulos congelados. E ela não conseguia engravidar naturalmente. Então, tem isso também. Eu me lembro do caso da minha irmã, que quando... o Rafael estava... Eu te contei essa história, né? Que o aniversário de 1 ano do Rafa, ele começando a andar, eu lembro que ela parou do meu lado e falou, ainda bem que não deu certo a primeira vez, né? Aí eu olhei para ela e falei, do que você está falando, né? Porque, como assim, não deu certo o quê? Dela, o tratamento. Eu falei, nossa, mas por que você está falando disso agora? A gente comemorando o aniversário dele, né? Ela falou assim, porque se fosse o outro embrião, não ia ser ele. Então, e eu lembro que eu falei isso para você e você pensa, se fosse aquele primeiro, que infelizmente teve a perda, não seria a Laura. Não seria a Laura, exatamente. Né? Então, assim, e aí o amor é tão gigantesco, tão genuíno que como é que é ser mãe da Laura? Conta pra mim. Gente, é maravilhoso, gente, minha pituxinha. Ela é linda demais, né? Ela é a cara do marido, né? A cara do pai. Cara do pai. Mas, assim, o gênio total da mãe, e é maravilhoso. Hoje, pela manhã, foi maravilhoso. Eu tava trocando a Laura. E aí, eu falei, vamos, filha, trocar pra ir pra escolinha. E aí, ela levantou toda peladinha, me deu um abraço e ficou abraçada em mim, Ai, assim. Que delícia. E aí, eu falei, Neto, corre, vem aqui. Ele tava colocando lente, sem enxergar, né? E aí, ele veio aqui no quarto, daí ele me viu abraçadinha com ela, daí eu, tira foto. E ela odeia tirar foto. E aí, eu falei, tira foto. Ele não conseguiu registrar o momento, mas... hoje, né? Foi logo hoje. E aí, ela ficou ali abraçadinha comigo. Então, assim, você vê o quanto Deus, né, é perfeito. Ele é perfeito. Porque ele é perfeito. Ser mãe da Laura é maravilhoso. Né? Hoje eu entendo por quê. É isso aí. Você sabe que tinha eu quero perguntar isso também. Tinha uma psicóloga nossa que falava assim, ser mãe é maravilhoso, mas a maternidade é muito difícil. Então, as responsabilidades da maternidade, como é que foi pra você? Você teve a Laura com quantos anos? Eu tive a Laura com 34 anos. Tá, então você tinha uma idade ótima, né? Mas assim, como é que foi? Mudou a vida porque você vivia, você e o neto. Eu lembro que vocês viajavam de moto por aí. Eu lembro até de umas viagens que vocês faziam, tipo... o boletim da viagem, né? Eu adorava acompanhar vocês. E depois da Laura, isso tudo teve que parar. Lógico que vocês viajaram agora, inclusive há pouco tempo com ela para Disney, né? Sim. Mas assim, como foi essa mudança na sua vida? Foi uma mudança que você recebeu numa boa, porque você sonhava ser mãe, ok. Mas teve alguns momentos que você pensava, nossa, quando eu não tinha a Laura era mais fácil. Sim, não. Não teve. Eu lembro que a gente levou ela na pediatra uma vez, e aí ela tava com 4 meses. Nós tínhamos ido para a Amazônia. E aí a pediatra pegou a carteirinha de vacinação dela e falou, vacina certinho, certinho. Essa daqui não precisa, a não ser que vocês fossem para a Amazônia. Aí olhamos, eu e o Neto, um para a cara do outro, assim, a gente já foi 2 vezes. Aí a pediatra, jura? A gente, E aí eu lembro que nós ficamos na Amazônia num carnaval e a Laurinha lá, no meio da mata lá. A gente passou um ano novo numa ilha, a Laurinha de coletinho, num barquinho, assim, super com a gente, super nossa parceirinha, sabe? Então, pra gente, realmente somou na nossa vida. Só somou, né? Só somou. Então, ela é super parceirinha nossa, nós somos super aventureiros, né? De moto não dá mais, mas a Laura é um tipo de criança que realmente nos acompanha. E aquela parte chatinha da maternidade que a gente tem que falar também, de não dormir de noite, de madrugada, da mama ficar toda dolorida, machucada.
Como foi isso? Como foi viver isso? A amamentação foi péssima. Eu brinco. Eu fiz até um post uma vez sobre amamentação. Que eu falei, gente do céu, o que é isso? Como é que as pessoas falam, né? Ai, amamentar é mágico. E eu falava assim, gente, cadê o mágico para poder me tirar daqui? Porque isso não é mágico para mim, né? Tá doendo. Eu falava, o mágico existe, manda ele vir e me tirar dessa posição. Porque, assim, no começo, foi péssimo. Eu amamentei a Laura até 1 ano e meio. Nossa, você amamentou muito, que legal. Bastante. A Laurinha tá com 2 anos e meio, né? Amamentei até 1 ano e meio. Mas foi um processo muito difícil, né? Eu quis muito amamentar, mas teve um dia que eu tava amamentando ela e eu juro, eu tive a sensação de que eu ia jogar a Laura, né? Tu tava na minha frente, assim, porque doía tanto. Foi muito ruim, não foi um processo fácil. E eu não sou realmente de dizer, ai, não, é maravilhoso. Depois mas no começo foi horrível. Então existe essa parte ruim, mas Sim. É engraçado, eu tive que te cutucar pra você falar disso, tá vendo como é? É tão sensacional, né? Acho que a gente esquece. É e eu falava, será que sobre isso. E é muito engraçado, porque hoje em dia ela fala, mamãe, mamar. E aí eu mostro pra ela meu peito, vem filha, mamar. Ela fala assim, não, mamãe. Aí, semana passada, a gente tava com um vídeo mostrando pra ela mamando no meu peito. E eu, olha, filha, onde você mamava? Ela olhava assim pra mim, tipo, com nojo, sabe? Uma carinha de nojo. E hoje eu sinto falta. Mas olha que maluco que é, né? Eu falo que nós tentantes e nós mães somos malucas, né? Porque hoje eu sinto falta da amamentação. Mas quando eu estava naquele processo, não era tão bom assim, não, né? Você sabe que eu consegui amamentar a Maria Júlia por 2 meses, no máximo. E eu às vezes, olha, minha filha já tem 23, vai fazer 24 anos. E até hoje eu penso assim, eu devia ter insistido mais. Porque eu acho mágico ver um filho mamando na mãe, assim, eu acho lindo. Mas a gente tem que entender, por exemplo, a Maria Júlia estava perdendo peso, não conseguia, não estava conseguindo sugar o leite, enfim. E eu me lembro que ela tentava tanto que me machucou tanto a ponto de acontecer exatamente o que você falou. Quando ela vinha com a boquinha, eu ia me afastando. Automaticamente, eu ia para trás, assim, para ela não alcançar. Porque doía tanto. Era uma dor horrível. Mas, assim, nada que não dê para suportar, né? Uma dor, até a dor fica boa. E você esquece, de verdade. E a Laurinha, ela só mamava na mama esquerda. E aí, um dia eu fui esquentar a chupetinha dela, porque mãe de primeira viagem, né? Você quer a chupeta cai, você quer esquentar. Nossa, a chupeta, tudo que acontece, ele não pode, não sei o quê. Tem que esterilizar tudo. Não é. Agora eu sou super desencanada. Caiu no chão, pega, coloca na boca, tá tudo certo. Cria anticorpos. Não, olha que os pediatras não ousam isso. Então, assim, hoje já não tá mais assim, né? Mas no começo, sei lá, primeiro mês. E aí eu lembro que eu fui ferver a chupeta dela. Pulou água em mim, fervendo. E aí, o peito que ela mamava, eu tive queimadura. E aí, ela colocava a mãozinha, assim, pra mamar no meu peito. Aí, aquela queimadura era horrível, enfim. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas superei. Valeu a pena, e hoje eu queria que ela mamasse de novo, mas aí agora ela não quer mais. Ela fica, mamãe, não quero. Tem nojo. Ai, que delícia de bate-papo. É muito bom saber, muito bom gostar. E eu ouvi tudo isso. E eu queria, assim, pra gente poder finalizar aqui a nossa conversa, porque eu sei que você tem a Laurinha, você tem toda uma programação de trabalho. Você trabalha, né, pra caramba. Sim, Laurinha foi pra escola com 6 meses. Então, assim, a vida real acontecendo. Isso. Ela foi pra escolinha com 6 meses. Como foi deixar ela e voltar a trabalhar? Foi tranquilo pra mim. Jura? Juro. Simone, eu tenho um pensamento hoje. Eu falo que o que Deus deu, Ele não tira. E se Ele tiver que tirar, vai ser quando Ele quiser. Então, eu precisei confiar de que ela é um presente de Deus na minha vida. Um presente. Então, assim, deixar na escolinha, pra mim, foi tranquilo. Foi você Foi ver ela vivendo essa nova fase da vida dela, né? Sim. É legal isso. Eu me lembro que eu também não tive dificuldade, não. Eu achava lindo aquela fase da escolinha, de ir pra escolinha. Claro que prender o cabelinho. Tem mãe que pode continuar a maternidade, né? Olha, não vou trabalhar, vou realmente cuidar da minha filha. Mas tá tudo bem voltar a trabalhar, problema, né? Mas se tiver que voltar, tá tudo bem. Seu filho tá bem guardado, né? É isso. Deus cuida, é isso. É isso mesmo. E eu acho que o momento
desse momento de ver o seu filho crescer, né? Vai para a escolinha, daqui a pouco tá igual a minha, vai fazer faculdade em outra cidade, vai morar em outro lugar. E você vai ver... É a vida real acontecendo, né? É só a vida a evolução, acontecendo. é uma delícia, é muito bom. Eu queria pedir para você, depois... Primeiro te agradecer, dizer para você que foi lindo dividir esse momento com você mais uma vez. Você, não só uma nossa paciente, mas sabe que hoje minha amiga querida do meu coração, sabe o quanto eu amo você, sua família. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para os pacientes, para os tentantes, para as tentantes que estão aí buscando com muita força, porque a gente sabe que não é fácil. Não. É uma exposição gigante. Eu falo que às vezes o paciente conversa comigo que ele nunca conversou com a irmã, Sim. sabe, de sangue, Sim. porque tem que dividir com a gente ali o que está vivendo. Sim. Então é uma exposição muito grande. Também para os maridos que são normalmente têm mais dificuldade de abrir o que está sentindo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para elas de tudo que você ganhou de experiência disso. Ai, vai parecer clichê, né? Mas, assim, uma mensagem é: não desista. Vai valer a pena. Então, o sofrimento, a dor, a raiva, porque a gente tem raiva. E eu aprendi na minha terapia que a gente precisa nomear isso, sabe? Eu tenho raiva de não conseguir ficar grávida. Você chegou a ficar brava com Deus. Eu me lembro que você falou isso pra mim. Eu só brigava com ele. Eu falava, o que tá acontecendo? Então, assim, e a gente precisa nomear isso, sabe, Simone? A gente precisa se permitir ter esse sentimento. O sentimento da inveja, porque a gente tem vergonha de falar. Né? Perfeito. Exatamente. A gente tem vergonha. E eu sentia a inveja de quem engravidava. Mas eu só consegui virar essa chavinha depois de terapia. Né? De conseguir nomear isso. Realmente eu tenho inveja de quem engravida. Por que eu não consigo? Né? Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica, uma palavra se permita ter esses sentimentos. Sabe? Se permita sentir, se permita ter medo, mas não desista, sabe? Vai atrás, porque realmente vai valer a pena. A Reproferte virou parte da nossa família, né? Eu falo que de tanto a gente entrar e sair de lá, era mais a nossa casa. E às vezes eu vou lá com a Laura, eu falo, Laurinha, aqui foi sua casinha por muito tempo. Porque ela ficou congelada lá, né? Ficou. E aí, então assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Se não desista, porque vai valer a pena. Que delícia. E o seu sim um dia vai chegar. Amém. Né? É isso mesmo. E eu lembro que na minha terapia, minha psicóloga sempre falava que quando você está nessa fase, você pensa em adoção, às vezes, né? Sim. E não tem problema se você quiser tudo adotar, bem, né? Não tem problema algum. Eu até pensei em adotar, mas eu queria a sensação de estar grávida. Ter alguém na minha barriga. Eu queria isso. Então, assim, se eu puder dizer algo aguarde, vai valer a pena, o seu positivo um dia vai chegar. E você vai conseguir carregar o seu tão sonhado sonho dentro da sua barriga. Amém. Então, que um linda. pouco disso. Amiga, obrigada. Imagina, foi uma delícia conversar com... Aqui, acho que eu escutei até um pouquinho de coisa que a gente nunca conversou na clínica. Que você nunca confessou pra mim que você quis quebrar prato na sua casa. É verdade. Mas olha isso, eu fiquei sabendo hoje, viu? Aí eu desisti. Mas, amiga, muito bom mesmo. Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada por você dividir um pouco da sua experiência com as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. E pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua alegria. Imagina. Você vai na clínica, você sempre ilumina a clínica com a alegria do seu coração. Sua família é linda, viu? Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando muito, muito, muito vocês. Amém. E a gente finaliza aqui esse podcast maravilhoso com a Monique, podendo dividir com vocês aí a experiência de ser mãe, de viver a maternidade, o sonho da maternidade. E vou terminar com a mesma frase que ela: não desista, seu momento vai chegar. Obrigada e até a próxima.